Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas-Schubert, editora FEB. As várias expressões de um mesmo problema. É a quinta lição, e aí a gente vai ver que a obsessão ela se desdobra em várias características, e logicamente o que ela descreve aqui é aquilo que nós já identificamos, e aquelas que ainda não identificamos. Porque não existe só essas características aqui na obsessão. Vai existir outros problemas. E nós vamos, com o passar do tempo, identificando esses problemas e criando meios de resolvermos e de ajudarmos uns aos outros a se melhorar. Existem problemas obsessivos em várias expressões, como esse de um encarnado sobre o outro, de um desencarnado sobre o outro, de um encarnado sobre um desencarnado, genericamente, deste sobre aquele. Aí começa a ter uma série de variáveis, conforme está lá no livro Semente de Vida Eterna, Autores Diversos, de Valdo Franco. E essa frase é exatamente do Manuel Filomeno de Miranda, que é um dos espíritos que mais estuda o problema da obsessão, que mais trouxe informações para nós sobre a obsessão. E estudar sobre a obsessão é muito importante e interessante. E é um dos estudos mais leves que a gente já fez até hoje. É o terceiro sobre a obsessão. Já dissemos, tem o livro Desobsessão do André Luiz, temos um estudo de cada capítulo, depois outro por tópicos, separamos em 15 tópicos, e esse aqui, com da Sueli Caldas-Schubert, Obsessão e Desobsessão. Então, nós estamos vendo nessa primeira parte a obsessão. Algumas pessoas ficam curiosas para ler o que está aqui no nosso banner. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, Lucas 15, 27. Então, para sermos discípulos de Jesus, nós devemos estar procurando estar, entendendo a necessidade de estar ligado ao Mestre pelos caminhos do amor, pelos caminhos da fraternidade, pelos caminhos da luz. E que mostra-nos, importante entender que esse é um tópico importante para nós nos livrarmos de certas obsessões. Mas não é só isso. Obsessão, um problema a expressar-se de várias maneiras. Além das relacionadas por Manuel Filomeno de Miranda, acrescentaremos a obsessão recíproca e a autoobsessão. Então aqui nós vamos ver 6 tópicos sobre obsessão, aliás 5 tópicos, né, que a primeira parte é uma introdução sobre obsessão de uma forma geral. Então nesses 5 tópicos nós vamos ver como se dar essa obsessão sobre as várias expressões de um mesmo problema, como que a gente vai entender esses problemas, como que a gente vai lidar com eles e como é que nós podemos entender os mecanismos de nos interagir e de procurarmos, então, meios de trabalharmos intimamente para nos tornarmos pessoas melhores, pessoas úteis ao crescimento espiritual nosso e daqueles que estão ao nosso redor. E o primeiro passo da obsessão é a gente resolver o problema conosco mesmo. Os outros virão em seguida. E aí, a obsessão de encarnado para encarnado. Vamos pensar sobre isso? Como ela se dá? Pessoas obsidiando pessoas existem em grande número. Estão entre nós. Caracteriza-se pela capacidade que tem de dominar mentalmente aqueles que elegem como vítimas. Este domínio mascara-se com os nomes de ciúme, inveja, paixão, desejo de poder, orgulho, ódio, e é exercido, às vezes, de maneira tão sutil que o dominado se julga extremamente amado, até mesmo protegido. Então, essa forma de dominar, tinha pensado sobre isso? Não tinha, né? Então, aqui essa forma de dominar o outro, essa forma de tentar segurar essas mentes em prol de si mesmo, são situações complexas, delicadas e que trazem uma grande quantidade de problemas para a nossa sociedade, sob as mais variadas características. A questão do ciúme, quanto mais ciúme a pessoa tem, mais ele cria situações fantasiosas para dominar o outro e às vezes o outro se sente bem. Agora, quanto o outro se sente mal com aquela situação ou dá ensancha para acreditar no ciúme, que o ciúme tem duas vertentes. Tem uma que a pessoa é ciumenta por ela ser ciumenta. Tem outra que ela é ciumenta pelo o ciumado, né, criar todos aqueles climas de insegurança para que a pessoa ciumenta fique possessa de desespero e aí o outro tem aqueles êxtase de prazer de ver
que está provocando no outro uma sensação de desconforto muito grande. Isso é um pouco de maldade, né, gente? A gente tem que aprender a conviver uns com os outros, a respeitarmos-nos mutuamente, para que todos possam viver bem, sem ficar criando todas essas situações desagradáveis que a gente vê muitas vezes das pessoas estarem criando todos os mais variados mecanismos de fazer o outro sofrer por puro egoísmo, pura mania. Não tem nem como a gente descrever tantas as situações que existem para fazer com que o outro sofra as injunções de alguém possessa de ciúme, possessa dos mais variados sentimentos. E o ciúme tem tratamento na homeopatia, tá, gente? Tem remédios que são muito ciumentos. E são sintomas importantes desses remédios. Depende do segundo sintoma. A inveja, a pessoa tem inveja da capacidade do outro crescer e tenta manipular de todas as vezes, todas as formas para manter o outro preso sobre ele. E também tem remédio na homeopatia, é a ruta. A ruta, que tem 1000 olhos para olhar para o mundo, ela é invejosa. E é muito difícil conviver com essas pessoas são muito difíceis de conviver com os outros. E a ruta, comparativamente, né, que espiritismo é cultura, ela não gosta de certas plantas perto dela. Ela gosta de ficar no local sozinha, isolada. E em determinadas casas, elas não gostam. Também tem isso. E outras casas, elas ficam bonitas e viçosas. Então, no mundo vegetal tem interações com os seres humanos e entre as plantas que é muito interessante. Quando a gente participa de certos seminários que descrevem essas situações, a gente fica pensando, nossa, mas, né? A paixão é uma coisa que nós temos que nos educar, que para nós estarmos com uma paixão muito grande por alguém ou por alguma coisa, nós estamos nos sintonizando com determinados espíritos que nos levam àquela situação. Aí vem o desejo de poder, orgulho e ódio. Também vai ter os remédios apropriados para essas situações, mas também o principal remédio para tudo isso é a autoevangelização. Logicamente que só essa autoevangelização, que vai ser importante essa abordagem ao longo desse estudo, não vai resolver todos esses problemas aqui. Então a pessoa acaba, diante de situações de domínio, ela se sente protegida devido à sua fragilidade. São pessoas mais frágeis, mentes mais frágeis, que nessa situação vão acabar se sentindo mais protegidas, mais fragilizadas e uma série de outras situações. Essas obsessões correm por conta de um amor que se torna tiranizante, demasiadamente possessivo, tolhendo e sufocando a liberdade do outro. Já falamos, isso é uma doença. Esses sintomas são importantes serem tratados. A homeopatia tem remédio para isso, Florais de Minas também tem, mas a homeopatia trata em mais profundidade. E os médiuns têm tendência muito grande ao ciúme e à inveja. Isso é um sintoma bem marcante de pessoas portadoras de mediunidade. Isso não é, gente, é motivo de xingar as pessoas, denigrir as pessoas, é simplesmente motivo da gente fazer uma reflexão e ver como nós podemos nos ajudar para nós nos tornarmos melhores e agirmos também de uma forma melhor. É, por exemplo, o marido que limita a liberdade da esposa, mantendo-a sob o jugo de sua vontade. É a mulher que tiraniza o companheiro, escravizando-o aos seus caprichos. São os pais que se julgam no direito de governar os filhos, cerceando-lhes toda e qualquer iniciativa. Bom, aqui nós temos que ver que todos nós reencarnamos com certos compromissos. Lógico que não vamos defender nenhum exagero, mas muitas das vezes as pessoas têm seus motivos para tomar certas atitudes protecionistas contra o seu patrimônio, vamos dizer assim. Então nós vivemos num mundo onde existem certos perigos e é natural que o casal tente defender o seu patrimônio. Tudo bem, não está errado. Liberdade demais acaba caindo por determinados caminhos perigosos. Então, existe um limite de contenção que todo mundo vai saber até onde é o seu limite de contenção. E com relação aos filhos? Nós temos que ter a senha deles na internet, dos e-mails, do Facebook, da Twitter, o WhatsApp, telefone celular, seja lá o nome que queiram dar, tem tantos outros, Telegram, Instagram, tem um monte de mídias sociais, Vcontate e tanto de outros. A gente tem que ter a senha, a gente tem que monitorar. Os nossos filhos hoje na internet, eles precisam ser monitorados, porque senão eles entram em processo obsessivo.
mas monitorar com respeito. Que ele saiba que você está fazendo aquilo ali porque você gosta dele, porque você quer protegê-los. Então, eu confio no meu filho, não preciso de olhar. Ele quer que você olhe. Ele quer que você saiba, ele quer que você oriente. Então, todos nós precisamos estar procurando nos interagir para criarmos condições de estarmos melhores, todos nós, ao longo da nossa caminhada. São aqueles que, em nome da amizade, influenciam o outro, mudando-lhe o modo de pensar, exercendo sempre a vontade mais forte, o domínio sobre a que se apresenta mais passiva. Dentro das casas espíritas, muitos médiuns têm esse domínio sobre algumas pessoas, aí coloca, não, fulano é muito bonzinho, mas... fulano é mais... Então, aquelas situações que as pessoas criam, aquelas situações que as pessoas se deixam levar por elas, são, muitas das vezes, tiranizantes. Pior, às vezes, do que dentro dos lares, onde os integrantes de uma família tentam se manipular mutuamente. Então, são momentos que nós temos que repensar de como nós estamos agindo, como nós estamos interagindo. Lógico que tem que existir respeito, tem que existir sintonia, tem que existir interatividade, mas também tem que existir liberdade e responsabilidade acima de tudo. Se nós procurarmos nos autoevangelizar, vamos nos livrar de vários problemas. Mas a grande maioria das pessoas precisam de um líder que fale para eles, não faça isso, não faça aquilo. Infelizmente, a Terra ainda está nessa situação e as pessoas se sentem acolhidas diante de situações como essa. São ainda as paixões escravizantes que, desequilibrando emocionalmente os seres, podem ocasionar dramas dolorosos, configurados em pactos de suicídio, assassinos, etc. E aí hoje nós vemos nas mídias sociais, das mais variadas formas, grupos que se formam para se mutilarem e tantas outras situações desagradáveis, que deve ser muito bem observado pelos pais, tem que estar sempre procurando ver braço, perna dos filhos, porque é assim que eles se mutilam. Então tem que monitorar, tem que olhar, tem que ouvir, tem que procurar ajuda. Se puder procurar ajuda na casa espírita vai ser muito bom, vai ser importante. Termos na casa espírita as médiuns que não tenham medo de dialogar com o obsessor e de incorporar o obsessor. Dialogadores que tenham coragem de conversar com os obsessores. Então nós temos que trabalhar de uma forma condigna com as nossas necessidades. A dominação mental acontece não só no plano terrestre, isto é, nas ocorrências do dia a dia, mas prossegue principalmente durante o sono físico, quando os seres assim comprometidos se defrontam em corpo astral parcialmente libertos do corpo carnal, dando curso a maior profundidade ao conúbio infeliz em que se permitiram enredar. Aí tem um livro da série André Luiz que o casal tinha que ir em desdobramento para um trabalho. E o homem que participava dos trabalhos mediúnicos e a mulher com muito ciúme dele começa a criar uma ladainha enorme em torno daquele ciúme. E aí cria-se um problema dos maiores possíveis para a espiritualidade tentar atenuar. E aquilo ali, o mentor diz o seguinte: deixa, isso durará muitos anos. Então, o bom de quanto a gente entende a homeopatia, que entende os mecanismos dela de tratamento energético e natural para as doenças energéticas e naturais, então nós vamos conseguir ajudar essas pessoas a saírem desse sentimento de possessividade, de ciúme doentio exagerado. Aí você fala assim, mas espera aí, a homeopatia interfere no sentimento das pessoas? A primeira lei da homeopatia é: o remédio vai curar as pessoas de acordo com aquilo que ele pode causar nas pessoas. Se o remédio não puder causar uma doença semelhante, ele não vai curar aquela pessoa. Importante entender isso. O mesmo sucede sob o império do ódio ou quaisquer outros sentimentos de ordem inferior. E tem pessoas que odeiam isso, pessoas assim, odeiam com força. Mas com força também ele atrai energias destrutivas, que gera o que nós chamamos na homeopatia de cancerinismo. E depois vai virar uma autodestruição. Então nós temos que deixar essa coisa desse ódio de lado e procurarmos desenvolver os bons sentimentos que nos fortalecem, que nos enobrecem
espiritualmente. Até mesmo dentro dos lares, na mesma família, onde se encontram antigos desafetos, velhos companheiros do mal, comparsas de crimes nefandos, convocados pela justiça divina ao reajustamento. Entretanto, escravizados ao passado, deixam-se levar por antipatias e aversão recíprocas, que bem poucos conseguem superar de imediato. Então, dentro da sua casa, aí você encontra nas famílias grandes que existiam antigamente, como tinha na família da minha mãe, muitos irmãos, na família do meu pai também muitos irmãos, tem sempre dois que são bonzinhos, são carinhosos, são atenciosos, aqueles que acolhem. Tem aquele outro que não está nem aí. E tem sempre a ovelha tresmalhada, né, que está sempre apontando. Então, aprontando alguma coisa para preocupar o grupo. É lógico que nós estamos na Terra dentro de um processo de regeneração espiritual, reabilitação dos espíritos. E por isso nós estamos em famílias apropriadas às nossas necessidades. E não adianta a gente achar, isso é tudo culpa do passado. Não. São necessidades que nós temos em comum de aprendermos a conviver, e dentro dessas necessidades em comum nós vamos nos agrupando. A menos que seja outra vida de outros planetas, porque na Terra, nos últimos 100 anos, a Terra passou de 1 bilhão de habitantes para 7 bilhões. 6 bilhões não tem condições de eles terem várias encarnações juntos. Então, a gente vai vendo que esse grupo tem entrelaçamentos milenares no plano físico e no plano espiritual, às vezes aqui na Terra e muitas vezes em outros planetas que não conseguimos resolver nossos problemas lá. O planeta já não suportava mais aqueles nossos conflitos e nós somos mandados então para esse grande hospital-trabalho chamado Terra. Surge daí muitas das rixas familiares, já que esses espíritos, agora unidos pelos laços com a consanguinidade, prosseguem imantados a paixões do pretérito, emitindo vibrações inferiores e obsediando-se mutuamente. Então, dentro dos lares, as pessoas criam uma série de problemas para elas mesmas. E um detalhe importante, que a gente falou assim, muitas das vezes, são encarnações que vêm de outros planetas. Mas, às vezes, reencarna o casal que vão ser os pais. Aí tem lá 4 filhos que estiveram em outra vida. Mas eles têm 12 filhos. Um exemplo de uns 100 anos atrás, né? Eles tinham 12 filhos. Aí vinha os 4 filhos da vida anterior e os 8 obsessores. E, para a gente ser mais generoso, né? Vinha 6 obsessores e 2 protetores, que são os 2 bonzinhos, né? Dentro desse grupo. Ou seja, isso é só didático da gente, para a gente raciocinar das possibilidades enormes que existem das combinações reencarnatórias dentro dos lares. Então, a partir desse momento que esse grupo está dentro do lar, com todos os seus problemas, aí você multiplica por 4. Se tem 8 filhos, vamos pegar o nosso exemplo de 12 filhos. 12 filhos, 12 vezes 4, 48 espíritos. Para obsediar, para influenciar, para criar rixa, para criar problema. E quando a espiritualidade traz assim, pega 2 franceses, 2 italianos, 2 alemães, 2 ingleses, 2 portugueses, 2 espanhóis, espíritos, né? A origem espiritual dessas crianças. E coloca dentro da casa. Já pensou que festa? Aí, para ficar mais bacana ainda, coloca 2 judeus. Aí cria-se todo um conjunto de situações, porque reencarnado vai prevalecer a sua origem carnal, até que eles chegam aos 18, 20 anos para escolherem por si só uma religião, já queimaram bastante combustível dos problemas, queimaram bastante combustível dos miasmas intoxicantes, dos atritos naturais que as pessoas criam por serem de origens espirituais diferentes, por serem de etnias às vezes diferentes, mas necessitados de aprender a conviver. É porque conviveram antes? Não, é porque é preciso aprender a conviver, preciso aprender a crescer espiritualmente, entendendo que todos somos irmãos. São pais que recebem como filhos antigos obsessores. Está dentro do que a gente falou antes, certo? Beleza. É o obsessor de ontem que acolhe nos braços, como o rebento da sua carne, a vítima de antanho. Ainda a gente esqueceu disso, né? Os obsessores reencarnam, os obsediados vêm para ser filho deles. É outra opção que tem.
Por isso que eu falei, a gente não dá a última palavra, a gente dá um exemplo didático para aí depois vocês usem a imaginação à vontade, sem tomar tudo como ao pé da letra, como uma grande verdade, mas como possibilidades que nós temos para entender e caminharmos em direção ao Pai. E esses seres se entrelaçam nos liames consanguíneos para que tenham a preciosa chance de modificar os próprios sentimentos, vencendo aversões, rancores e mágoas. Existe também a compatibilidade fluídica. As seitas orientais, principalmente a Seita Noé, fala muito disso. Determinadas pessoas não têm compatibilidade fluídica com a outra. Ela entra na vida da pessoa, bagunça tudo. Aí já com outra pessoa dá tudo certo. O problema é aquela interação daqueles dois. E aí a gente vai ver um monte de exemplos na vida nossa de cada dia. Pessoas que foram a uma festa encontrar alguém que não era para encontrar esse alguém e começa a ter um monte de problema porque encontrou a pessoa errada. Então são muitos exemplos que nós vamos ter, são muitas conjecturas que nós poderemos fazer, sempre voltados para o entendimento mútuo das situações que todos nós temos que passar, todos nós temos que vivenciar para podermos crescer para Deus, modificarmos-nos espiritualmente e nos tornarmos espíritos melhores. Reduzido, porém, ainda é o número dos que conseguem triunfar, conquistando o vero sentimento de fraternidade, tolerância e amor. Poucos vão ter esse sentimento de tolerância e amor, de solidariedade, falando mais forte ao coração. A maioria sai com rusgas uns com os outros, com males entendidos, criando uma série de mais mal-estar do que bem-estar. Infelizmente, porque a gente não se preocupa na autoevangelização. Aí a gente começa a tirar para todo lado, botando culpa nos outros, e o problema está dentro de nós. Sem embargo, a experiência vivida, à custa de sacrifícios e lágrimas, será para todos o passo inicial da longa e bela escalada, em busca do Pai, que nos aguarda em sua infinita misericórdia. E aí, sacrifícios e lágrimas é o passo inicial para uma jornada longa que nos vai levar a essa bela escalada em direção ao Pai, em direção à nossa perfeição íntima, para estarmos junto daqueles espíritos bons, e depois espíritos bons e sábios, depois espírito de sabedoria, e assim vai até chegarmos aos espíritos puros, os espíritos perfeitos. É uma longa caminhada, mas não podemos perder de vista que é um processo que nós temos que começar a caminhar sempre, senão a gente não chega nunca. De desencarnado para desencarnado, aí já é no plano espiritual. Espíritos que obsediam espíritos, desencarnados que dominam outros desencarnados, são expressões de um mesmo drama que se desenrola tanto na Terra quanto no plano espiritual inferior. Isso aqui, gente, quando a gente lê o livro Libertação, a gente vai ver Gregório comandando uma hóstia de espíritos maus, vingativos, sofredores, mas eles achavam que estavam se sentindo bem porque estavam vingando. Quando a gente lê o Abismo, tem gente que não gosta, me desculpe, mas eu gostei do livro, a gente vai ver espírito que chega lá e fala assim, eu já estou aqui há 9.000 anos, mas eu estou vencendo Deus, e ele perdendo a forma humana, fazendo aquele processo de licantropia, se tornando um réptil. Mas ele acha que está vencendo Deus por não se dobrar a Deus, por pura arrogância. Aí quando eu li assim, fiquei, meu Deus, que essa pobre alma possa despertar para Deus. Que as almas dessas regiões abismais possam despertar para Deus. Possam começar a entender que existe um Deus justo, maravilhoso, que nós precisamos trabalhar para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa melhoria, para que essas almas também possam se aperfeiçoar, possam se melhorar. As humanidades se entrelaçam a dois seres incorpóreos e a dois que retornaram à carne. Então nós temos o mundo físico, a crosta terrestre, e o mundo espiritual, que envolve a crosta terrestre e que está abaixo da crosta terrestre. Sim, abaixo da terra vivem espíritos, não se assustem. E porque a matéria é uma questão de vibração, sintonia. Os bons espíritos, aqueles espíritos que já se purificaram, eles sobem naturalmente.
Os maus espíritos, aqueles que ainda estão presos aos conceitos materiais de amor, de ódio, de vingança, eles descem naturalmente. Um exemplo disso, clássico disso, apesar do tom poético do vídeo, do filme, é o filme Ghost. É um filme espírita? Não, é um filme que traz noções de espiritualidade, mas tem todo o tom poético do glamour para chamar a atenção no cinema. Mas traz para nós várias informações importantes para nós refletirmos e começarmos a pensar. Então, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico vai existir as obsessões. De encarnado para encarnado, agora desencarnado para desencarnado. Situações que ocorrem na crosta são, de grande parte, reflexo da odisseia que se desenvolve no espaço, e vice-versa. Então, nós estamos entrelaçados em seres corpóreos e incorpóreos. Aqui deve estar cheio de espíritos junto com a gente. Deve não, está. E, lógico, os que estão aqui estão querendo aprender, estão querendo entender o processo. Ou estão aqui para proteger, para a gente poder gravar em paz. Mas o processo que existe no mundo espiritual e no mundo físico, ambos são reflexo um do outro. Não é porque morreu que vai chegar lá bonzinho. Não é porque é bonzinho aqui que chega lá perfeito. Às vezes a pessoa é boazinha do nosso ponto de vista, mas ela carrega mazelas íntimas que não se expressam facilmente, das mais atordoantes possíveis. Dentro desse conjunto de fatores, desse conjunto de raciocínio que nós precisamos de desenvolver, de ter, vai ter então a nossa necessidade de aprendizado. Para que, ao entendermos que os conflitos que existem na Terra e no plano espiritual, então todo conflito que existe na Terra também existe no plano espiritual. E todo conflito que existe no plano espiritual tende a vir para a Terra em um dado momento. E se nós não estivermos bem vigilantes, nós entramos gostosamente no conflito e não sairemos dele e nem conseguiremos ajudar as pessoas que estão lá a saírem dele. O nosso compromisso é com a paz íntima. E aí as coisas virão em torno de nós. Os homens são os mesmos, carregam seus vícios e paixões, as suas conquistas e experiências, onde quer que estejam. Ao desencarnar, nós levaremos as nossas conquistas que estamos levando aqui. Ao desencarnar, nós levaremos a conquista daquilo tudo que fizemos. Tens feito bem? Tens conseguido ser útil dentro da sociedade onde você está inserido? É isso que vai fazer o grande diferencial para a sua boa estadia no plano espiritual. Logicamente que nós precisamos de entender uma coisa muito básica. Temos que desenvolver o sentimento de oração e gratidão a Deus. Que o que vai nos defender das regiões inferiores é principalmente o hábito da oração e o hábito de gratidão a Deus. Que se eu faço bem, sem nenhum comprometimento com o bem, simplesmente para desencargo de consciência, como que eu estarei? De que forma eu estarei prestando esse serviço para a comunidade onde eu estou? Então nós temos que fazer o serviço baseado na ideia de que precisamos ser bons, precisamos tornarmos-nos cada dia melhores. Os homens são os mesmos, as mulheres também são as mesmas, só que as mulheres, a própria geração hormonal dela, dá a ela uma condição do mundo, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, de serem um pouquinho melhores do que os homens. Porque os hormônios da mulher que produzem normalmente são para a maternidade, a proteção, o aleitamento. São tudo aquilo que faz a pessoa desenvolver o sentimento pelo outro. E os homens, normalmente os principais hormônios são aqueles da guerra, do sexo, da explosão. Por isso que tem essas diferenças tão grandes de personalidade entre homem e mulher. Por isso, há no além-túmulo obsessões entre espíritos, por idênticos motivos das que ocorrem na face da Terra. No estudo que estamos fazendo do livro Céu e Inferno, item 10, 11, 12, 13 e 14, mais os anteriores, dão uma noção muito clara disso aqui, das guerras que existem no plano espiritual. Em quase todos os processos obsessivos desencadeados pelo que já desencarnou, junto ao que ainda está preso ao veículo físico, o obsessor cioso da cobrança costuma, em geral, aliciar outros espíritos para secundá-lo em sua vingança. Tais ajudantes são invariavelmente
inferiores e de inteligência menos desenvolvida que a de seus chefes. Então, para que ele obsedie alguém, ele vai angariar companheiros, porque ele não consegue angariar sozinho, e normalmente os espíritos não gostam de atacar sozinho, eles vêm com um bando, e aí nesses bandos, quem está sendo contratado são espíritos imperfeitos, são espíritos inferiores, são espíritos necessitados de esclarecimentos. E esses espíritos contratados, normalmente as nossas orações os ajudam a afastar. O grande problema é o líder, que o líder está ali com toda uma cristalização mental, impondo as regras para que aquele ataque aconteça. No livro Libertação fica muito claro isso. A sujeição mental a que submetem tem suas origens no temor ou até em compromissos ou dívidas existentes entre eles, havendo casos em que o chefe os mantém sob hipnose, processo análogo, aliás, ao utilizado com as vítimas encarnadas. Então, muitas das vezes, os espíritos vão até usam de recursos internos no mundo espiritual, como a hipnose, que é você exteriorizar o seu magnetismo sobre um sujeito, uma pessoa mais frágil que você, sobre uma mente mais frágil. Então, ele domina aquele espírito pelo poder do seu magnetismo, da sua hipnotização. Então, a vítima encarnada fica presa não ao seu algoz verdadeiro, mas a grupos de espíritos que ele arregimenta no plano espiritual para atacar. E por isso que as obsessões, como Kardec deixou bem claro, podem levar anos para serem tratadas, que até conseguimos acessar o chefe, o líder, leva um tempo, e as pessoas obsediadas acabam sofrendo as injunções desses espíritos por mais tempo. O jugo dos obsessores só é possível à razão da desarmonia vibratória de suas presas, que só alcançarão a liberdade quando modificarem a própria direção mental. Certamente recebem, tanto quanto os obsessores, vibrações de amorosas e equilibradas dos benfeitores espirituais, que lhes aguardam a renovação. Então, esse grupo de obsessores que atacam, que perseguem, que criam todos os tipos de problemas para quem está convivendo com eles, esses tipos de espíritos são espíritos que só conseguem atacar, só vão conseguir agir sobre a sua presa, porque ela tem algum ponto frágil, algum desequilíbrio, alguma desarmonia vibratória. Aí entra a parte dos bons espíritos que estão lá interferindo, que estão lá influenciando, para que tudo aconteça da melhor forma possível, para que as pessoas consigam crescer, para que as pessoas consigam estabelecer a meta de evolução tão necessária ao processo nosso de crescimento espiritual. Então, quando nós estamos aqui na Terra, trabalhando nossos conceitos, trabalhando nossa forma de ver a vida, nossa forma de vivenciar aqui as coisas do dia a dia, nós temos que procurar agir de forma mais harmônica, mais equilibrada, mais sensata possível, para sintonizarmos com os bons que vão mandar para a gente essas energias equilibradas, sensatas e de harmonia. Porque enquanto tiver desarmonia, tem obsessão. Ou a pessoa mesmo se auto-obsedia, como já vamos ver mais à frente. Espíritos endividados e compromissados entre si mesmos, através de associações tenebrosas de idêntico padrão vibratório, se aglomeram em certas regiões do espaço, obedecendo à sintonia e à lei de atração, formando hordas que erram sem destino ou se fixam temporariamente em cidade, colônias, núcleos, enfim, de sombras e trevas. Então, esses espíritos, eles se organizam no plano espiritual para partirem para a vingança em torno de um inimigo comum. Não importa quem esteja no caminho deles, se aproximar daquele inimigo comum, eles atacam. Então, esses espíritos, das formas mais variadas possíveis de ação, pelos padrões de identificação dos mais complexos e variados possíveis, eles vão se reunir também no espaço, ou subcostalmente, para organizar essas hordas de ataques contra a humanidade, ou contra algumas pessoas, como ele citou aqui, até mesmo contra uma cidade inteira. Aliás, ela está citando aqui que eles se organizam em cidades no plano espiritual, mas eles podem atacar uma cidade inteira, uma nação inteira. Porque se nós entendermos que na Terra tem 35 bilhões de espíritos, 7 encarnados, sobra
28 bilhões. Então, desses 28 bilhões, vamos dizer que uns 17 estejam em condições inferiores. E aí vai sobrar apenas 10 em condições medianas para cima. E aí, o número de trabalhadores do bem vão se concentrar onde faz necessário uma proteção maior para que o bem se desenvolva. Tais núcleos têm dirigentes que se proclamam juízes, julgadores, chamando a si a tarefa de distribuir justiça, entre aspas, claro, aos espíritos igualmente culpados e também devotados ao mal ou endurecidos pela revolta e pela descrença. No plano espiritual, nós temos que ter fé, temos que ter oração. O hábito da oração. Senão a gente se complica, senão a gente vai criar problemas naturais que vão criar mais problemas para a gente e a gente vai ficar, então, em situações de difícil solução. Conforme a gente já tem tantas outras complicações, criamos mais. Porque se a gente não procura ser bom, se a gente não procura trabalhar intimamente para sermos bons, a gente vai criar condições de sintonia com esses espíritos e a falta de vigilância acaba que a gente comete ações, atos, atitudes que vão nos ligar mais fortemente a eles pela culpa. Então, vigiemos-nos constantemente e entendamos que no plano espiritual existe até tribunais, mas no plano espiritual inferior. Na obra Libertação, que a gente sempre cita aqui, de André Luiz, encontramos a descrição de uma dessas cidades e no livro Nos Bastidores da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, temos notícia também de um desses núcleos trevosos. Então, os núcleos trevosos vão existir às centenas na Terra. Assim também, como os núcleos do bem vão existir às centenas na Terra. Todos nós estamos aqui passando por situações necessárias ao nosso crescimento, ao nosso aperfeiçoamento. Aí, nesses redutos de sombra, comete-se toda sorte de atrocidades e os espíritos aferrados ao mal são julgados e condenados por outra ainda em piores condições. Torturas inimagináveis, crueldades, atos nefandos são praticados por esses seres que se afastam deliberadamente do bem. Então são espíritos que querem atacar, são espíritos que querem prejudicar as pessoas, então eles se unem para fazer isso da melhor forma possível e, logicamente, que vão procurar atacar aqueles servidores do Cristo que não estejam em perfeito estado de vigilância, que não procurem se vigiar, que não procurem interiorizar certos valores para vencerem a si mesmos. Esses agentes do mal, todavia, não estão abandonados pela misericórdia do Senhor, e sempre que ofereçam condições propícias, são balsamizados pelas luzes divinas a ensejar-lhes a transformação. Um dia tornarão ao aprisco, porque nenhuma ovelha se perderá. Como podemos ver, a justiça divina vai estar sempre espalhada por todos os locais. Apesar das dificuldades que certas pessoas encontram para fazer o bem, apesar de certas dificuldades que as pessoas encontram para ir à casa espírita, faz parte do processo de crescimento espiritual. Porque falar que é uma culpa do passado que ele está pagando, soa mal. Nós temos que treinar a falar com nossos jovens de uma forma diferente. Então faz parte do seu processo de resgate espiritual. E assim que você terminar esse resgate, você vai poder caminhar em paz e com segurança. E essa transformação dos espíritos no plano espiritual, é bom que a gente lembre que se ele falar, ai meu Deus, já é um grande passo. Porque sofro, Senhor, já é um grande passo. Voltar para o aprisco do Senhor é quando você, despojado dos seus sofrimentos e que você também infligiu ao outro, você começa então a fazer seus questionamentos e se dobrar a todas as evidências da superioridade divina para nossas vidas. De encarnado para desencarnado. Essa situação é uma das mais delicadas porque é o encarnado começa a chamar o espírito. Aí vamos ver aqui como que ela descreve, quais as situações descritas, para que a gente possa entender todo esse mecanismo que existe, né, de ataques
daqui para lá e de lá para cá e de todas as formas possíveis. À primeira vista, a obsessão do encarnado sobre o desencarnado pode parecer difícil ou mais rara de acontecer. Pode parecer, né? Vamos lá. Mas, ao contrário, é fato comum, já que as criaturas humanas, em geral, por desconhecimento, vinculam-se obstinadamente aos entes amados que as precederam no túmulo. Então, esse vínculo com a vovó, com o vovô que partiu, cria uma obsessão que traz o encarnado de volta. Ele precisa ir, precisa se refazer, precisa se reconstituir, e a pessoa está lá trazendo ele de volta, puxando, trazendo, criando todos os embaraços para a família e para o desencarnado. Porque enquanto ele não se refazer intimamente, enquanto ele não se reestruturar suas energias, ele não tem condições de ajudar. Ele tem que se libertar, ele tem que ir para as instâncias de refazimento, passar pelos tratamentos, fazerem cursos, para depois sim, se for o caso, ele voltar para ajudar. Expressões de amor egoísta e possessivo por parte dos que ainda estão na carne redundam em fixação mental naqueles que desencarnaram, retendo-os às reminiscências da vida terrestre. Então, muitas das vezes, os espíritos criam vínculos com a pessoa, e quando encarnado, ao desencarnar, a pessoa fica evocando. Já parou para pensar a proteção que o Chico tem que ter de tanto chamado que ele recebe? Tem que ter proteção. E ele tem, logicamente. Porque as pessoas ficam vampirizando, criando toda uma situação de querer, puxar aquela entidade espiritual para perto dela, para obter favores, para obter as coisas mais díspares possíveis. Então, essa fixação mental em quem já desencarnou é muito complicado. Essas emissões mentais constantes de dor, revolta, remorso e desequilíbrio terminam por imantar o recém-desencarnado aos que ficaram na Terra, não lhes permitindo alcançar o equilíbrio de que carece para enfrentar a nova situação. É o que a gente já explicou antes, acabou a gente antecipando um pouquinho a explicação. O espírito partiu do corpo físico e aquelas pessoas ficam tentando trazê-lo de volta, tentando trazer aquela pessoa para uma situação aquele espírito, né, para uma situação que ele não precisa passar. A gente tem que entender que tem determinados momentos que o espírito tem que se libertar, ele tem que ir, tem que seguir em frente, tem que seguir o seu processo de caminhar evolutivo que todos nós precisamos e que é natural a todos nós. É uma nova situação, ele tem que ir para as instâncias onde ele vai se recompor. E aqui vou fazer um parêntese. Às vezes as pessoas numa reunião mediúnica vai atender o espírito e falam assim: fica aqui na casa para você aprender conosco. Não se fala isso, gente. O espírito ele vai ser levado para instâncias onde ele vai poder estudar, se reequilibrar, sair da faixa de emissão mental dos seus adversários ou comparsas, para depois, se for o caso, ele vir para as casas. Os espíritos que trabalham nas casas espíritas, eles só o veem depois de passar um bom tempo em regiões espirituais superiores, onde eles vão se ajustar ao novo patamar de vida, à nova forma de vida, treinarem para depois sim eles poderem trabalhar conosco. Eles não podem ficar na casa espírita para aprender com a gente. Aliás, o que nós temos para ensinar para o espírito? É uma situação delicada. A inconformação e o desespero, pois, advindos da perda de um ente querido, podem transformar-se em obsessão que irá afligi-lo e atormentá-lo. Então, a gente tem que prestar atenção como que a gente reage à morte. A gente tem que prestar atenção como que a gente reage às situações adversas do outro. Nós temos que prestar atenção como que nós interagimos uns com os outros, para quando desencarnar não entrarmos, e principalmente, um adendo anterior, nós temos que treinar a pensar na morte como uma separação temporária, natural, que vai acontecer nos mais variados momentos, nas mais variadas épocas. E aí, cada um com seu cada um tem que aprender a deixar o outro ir e fazer viver a sua experiência, fazer viver o seu momento aqui na Terra com todo o respeito que precisa de ter por aqueles que partiram.
Idêntico processo se verifica quando o sentimento que domina o encarnado é o do ódio, da revolta, etc. E certa vez um espírito manifestando na mediúnica, falando isso em termos educativos, não para relatar fatos da mediúnica, cada um faz o seu julgamento, que a pessoa conviveu com alguém e deixou uma marca de ódio muito grande nesse alguém. A pessoa cada um seguiu seu caminho, mas a outra morreu. E uma das pessoas integrantes da mediúnica tinha um ódio voraz desse que partiu. E todas as vezes que pensava nessa pessoa com ódio, ela sentia muito mal. Então ela pedia que a pessoa perdoasse, só que ela queria se fazer de santa. Então essa questão que a pessoa tem o dom de falar, né? O espírito falando como que sofria, coitadinha, que ela era uma coitada. Cuidado com essas pessoas e esses espíritos que chegam falando assim, porque eles não são santos. Eles têm que fazer a sua contraparte de interiorização de valores, de entenderem intimamente caminhos que eles precisam entender para seguir por determinados processos evolutivos reais. Se ele ficar fazendo de conta que ele foi vítima e o outro aceitar, não pode. Tem que ter esse cuidado. Então, a forma de dialogar com o espírito na hora da dialogação que a gente vai ver, a gente já está antecipando um pouquinho aquilo que vai ser visto lá na frente, tem que ter cuidado, tem que ter muita habilidade, porque às vezes o espírito também tem que enxergar os erros dele. Ele conta uma história de coitadinho, a pessoa acredita, e aí não é aquilo que está sendo verdade. É bastante comum também que herdeiros insatisfeitos com as partilhas dos bens determinada pelo morto se fixem mentalmente neste, com os seus pensamentos e de inconformação e rancor. Então, a pessoa desencarna, deixa lá seu testamento, faz a partilha anterior para não ter problema e alguém acha um problema para criar mais problema. Então, esses problemas de partilha são problemas sérios que o melhor a fazer, conforme eu já vi uma pessoa da minha família fazendo, dividiu antes, falou assim, vocês concordam com o que está aqui? Ah, concordamos. Aí chegou naquele dia, né? Aliás, após aquele dia, teve uma, mas eu não concordo com isso aqui não, você tem que doar isso aqui pra gente. E a outra pessoa, apegada às coisas materiais, e não. E depois foi tantas coisas desagradáveis por causa daquilo que não vale a pena, gente. Nós temos que aprender, saber que o outro é o outro, nós somos nós. Deu. Não deu. E todo mundo também, é o outro que ganhou, tem que também ter um pouquinho de bom senso, de saber, poxa, eu posso compartilhar, eu posso ajudar, eu posso fazer com que as coisas fluam de uma forma melhor para que todos estejam bem. As disputas de herança afetam dolorosamente os que já se desprenderam dos liames carnais, se estes ainda não conquistaram posição espiritual de equilíbrio. E, mesmo neste caso, a disputa entre os herdeiros em torno dos bens irá confrangê-los e preocupá-los. Então, se cria-se, uma pessoa deixou herança, aí os herdeiros não criam problema com quem partiu, cria problema entre eles na hora da partilha. Afeta o espírito que partiu. Olha como que nós temos que nos educar, gente. Olha quanto nós temos que nos educar. E se a pessoa sabe o que tem que fazer, entende que tem que fazer e quer criar caso, vai criar problema maior mais para frente. Tanto para ele, quanto como para aquele espírito que partiu. Ah, se os homens pensassem um pouco mais na vida além da vida transitória, se dedicassem mais atenção às coisas espirituais, se dessem mais valor aos bens eternos que constituem o verdadeiro tesouro, se relembrassem os sublimes ensinamentos do Cristo. Pobre humanidade. Os valores da vida transcendente, a vida espiritual, são aqueles que nós temos que guardar conosco, nós temos que carregar conosco, são aqueles que nós verdadeiramente temos que valorizar. Os valores momentâneos da terra nada servem. Precisamos, pois, treinar a valorizar as coisas espirituais. Então nós temos que desleixar com as coisas da terra? Lógico que não. Mas temos que saber usar. Temos que ter domínio para usar bem, com respeito, com responsabilidade, para fazer valer o valor que as coisas realmente têm,
não criar valores que não existem. Certamente, haveria menos corações infelizes a transitarem entre os dois planos, hesitando entre a espiritualidade, que lhes acena com novas perspectivas, e as solicitações inferiores, que os atraem e os imantam à retaguarda. Somos seres milenares. Somos seres que caminhamos na Terra para construir um amanhã melhor. E para conseguirmos toda essa vitória, para construirmos todo esse bem possível, temos que aprender a fazer valer as forças espirituais que nos imantam a alma, que nos impulsionam para o crescimento, que nos impulsionam para o bem, que nos impulsionam para as realizações superiores. Todos nós estamos aqui na Terra para aprendermos a crescer, para aprendermos a estruturar a nossa caminhada no bem. Então, voltando aqui, a nossa dedicação às coisas espirituais, valorizar menos os bens terrenos e valorizar os bens que realmente constituem verdadeiro tesouro dos sublimes ensinamentos do Cristo, que vão fazer com que a gente cresça para a ascensão como espíritos imortais, livres das peias do karma, das causas e efeitos. Precisamos, pois, então, aprendermos a nos livrar da retaguarda, com amor, com responsabilidade, com autoeducação e com educação, para alcançarmos um mundo melhor lá na frente. De desencarnado para encarnado. Essa é aquela que mais assusta as pessoas. Então, vamos lá. É a atuação maléfica de um espírito sobre um encarnado. E aqui é aquela que mais assusta, porque quando as pessoas têm noção de espiritualidade, têm noção de se espiritualizarem, elas começam então a perceber que tem determinadas coisas que nós temos que aprender a fazer para que os espíritos não se liguem a nós. Aí você fala assim, qual é a chave mágica? Quais os tipos, então, de que eu posso usar? Como que eu posso trabalhar isso para que eu me dê bem? Tem uma forma só, amando. Amar e trabalhar no bem. É a única que vai fazer a gente se livrar das peias das grandes obsessões. Das grandes. Porque as pequenininhas que nos causam pequenos transtornos no dia a dia, a gente cai nelas. O processo obsessivo entre os seres invisíveis e os que estão encarnados parece ser o de maior incidência. Certo? Parece ser porque aqueles que a gente conhece mais, aqueles que levam as pessoas a procurar nas casas espíritas, aqueles que levam as pessoas a verbalizar com os trabalhadores espíritas. Então esse aqui é aquele que aparece mais nitidamente para nós e aparentemente seria a maioria dos casos. Evidentemente, por ser mais fácil ao desencarnado influenciar e dominar a mente daquele que está limitado pelo veículo somático. Então, a mente despreparada, conflituosa, culpada, atormentada, que está caminhando sobre a Terra sob o guante de maléficas situações, logicamente que vai passar por várias situações desagradáveis sob a influência de espíritos que vibra naquele mesmo diapasão. Então, a gente pode entrar nesse processo de sintonia com os espíritos infelizes sobre os mais variados aspectos, sobre as mais variadas formas. Aí, dentro dessas formas, nós temos as intoxicações químicas que nos levam a ter certos desequilíbrios. Aí você fala assim, mas espera aí, uma intoxicação química vai interferir no meu mental para um espírito poder me influenciar? Claro, claro que sim. Se você pegar e tomar um remédio para dormir, você vai dormir. Então o remédio não influencia no seu físico e no seu psiquismo que você acaba apagando? Se você tomar uma droga, você vai ficar super excitado. Se você tomar um copo de pinga, você vai ficar bêbado. Então nós temos que entender isso. Determinadas substâncias interferem no nosso psiquismo de uma forma sutil, mas constante, alterando nossa forma de ser, nossa forma de agir, nossa forma de interagir com aqueles que estão ao nosso redor. É por isso que nós precisamos ter no nosso patamar de informação Jesus, Kardec e Hahnemann. Que Hahnemann explicou bem isso. Como que nós nos intoxicamos com determinadas substâncias e qual o efeito que essas substâncias têm na gente e qual substância a gente deve usar para nos tratar. Porque a homeopatia
você só vai ser tratado por um remédio que puder causar a mesma doença que você tem, seja ela física, ou mental, ou emocional. Assim, pensando assim, raciocinando assim, agindo, nós vamos começar a construir. Aí a pessoa fala assim, mas e o Chico? Kardec, Chico, Divaldo, João Nunes e tantos outros, Ivone Pereira, são livros que vêm complementar Kardec, que eu entendo, na maioria dessas obras são obrigatórias a leitura ou alguma delas o estudo. Então, não vamos criar melindres porque eu falei Jesus, Kardec e Hahnemann, certo? São missionários que vieram na Terra, Jesus, o emissário de Deus. Kardec veio mostrar para nós o Consolador que nos esclarece Jesus, e Hahnemann veio mostrar para nós como que nós adoecemos, por que nós adoecemos. Se você entrar no nosso site Kardec Espiritismo ou no CS Terapias, ambos.com.br, aí está lá nossos livros, você vai encontrar lá o livro Organon e o livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo. Ambos vão explicar como que os adoecimentos se processam, como que a gente fica doente e por que a gente fica doente e que forma nós podemos nos tratar. Nós precisamos de entender. Se você quer entender, está lá explicados em linguagem espírita. Agindo nas sombras, o obsessor tem a seu favor o fato de não ser visível e nem sempre percebido ou pressentido pela sua vítima. Então ele age de forma covarde, de forma até mesmo insensata, porque ele está criando toda uma condição obscura, bem malévola, achando que vai se dar bem, mas na realidade ele está compartilhando daquele mal que ele está causando no outro. Por conseguinte, ele será responsável 100% por suas ações, tendo que reparar isso na próxima encarnação. Esta, ou seja, a vítima, incauta, imprevidente, desconhecendo até a possibilidade de sintonia entre os seres do plano espiritual e os da esfera terrestre, deixa-se induzir, sugestionar e dominar pelo perseguidor que encontra em seu passado as tomadas mentais que facultarão a conexão. Essas tomadas mentais do passado são perigosas porque nós nos acompliciamos com aquele espírito, normalmente pelos caminhos do mal, criamos todas as condições para que ele sintonize conosco e aí criamos todas as dificuldades para agirmos, para tomarmos determinadas ações e deixarmos de fazer o que é importante e fazermos o que é menos importante. Às vezes, devido a essas tomadas do passado, nós agimos de forma covarde com algum colega nosso, nós mesmos, com algum colega nosso, deixando de dar assistência necessária, deixando de dar ajuda necessária. E todos nós temos que estar unidos, gente, muito unidos, para construirmos um futuro melhor e mais seguro para todos nós. É questão de fórum íntimo, aprender a fazer o bem, aprender a trabalhar no bem, aprender a construir o bem. Todos nós precisamos aprender com letra maiúscula, a fazer e a construir esse bem tão importante e necessário para o nosso processo evolutivo. Então, essas tomadas mentais do passado. E vale as tomadas mentais pelas intoxicações, pelos vícios, por tanta outra situação que a gente citou anteriormente. Essas tomadas são os fatores predisponentes, como a presença da culpa, do remorso. Nem sempre, contudo, o espírito está consciente da sua influência negativa sobre o encarnado. Não raro, desconhecendo a sua situação, pode, sem o saber, aproximar-se de uma pessoa com a qual se afinize e assim prejudicá-la com suas vibrações. Essa afinidade está dentro do padrão da culpa, do remorso que cada um tem. E a questão de afinidade, você pega dois ímãs. Então você pega lá dois ímãs e vai aproximar um do outro. Se você tiver com polaridade oposta, eles travarão, ficarão seguros. Se a polaridade tiver a mesma, eles vão se repulsar. Por isso, nós temos que ter muito cuidado que quando nós vamos trabalhar no bem, os espíritos sabem quais são as nossas predisposições, tanto os bons quanto os maus. E os maus podem usar isso para nos prejudicar, para nos atacar. E não precisa de ser um comparsa do passado, precisa ser alguém que queira se vingar de alguém que fez a mesma besteira que a gente fez. Ali vai encontrar um campo fértil para ele se vingar. E a gente vê as pessoas falando assim, me vinguei do fulano, fiz isso assim com um Beltrano. No mundo espiritual também não é diferente. Tem espíritos que pensam assim. Outros o fazem intencionalmente, a maioria com o intuito de perseguir ou vingar-se, como veremos nos capítulos seguintes. Então, eles partem para cima para vingança mesmo, sabendo o que estão fazendo,
com um objetivo determinado, com aquilo que eles querem fazer em mente para trabalharem o mal, para que o mal aconteça, para que o sofrimento chegue o máximo possível. A nossa responsabilidade, então, é de tentar conter esse mal ao esclarecer o espírito, primeiro, que ele é espírito. Segundo, que ele está perdendo o tempo dele. E terceiro, que nas instâncias de refazimento ele vai encontrar oportunidades de ele crescer espiritualmente, se aprimorar e encontrar com seus verdadeiros amigos. Então, o dialogador tem que ter muita habilidade, porque cada espírito exige uma temática diferente, uma postura psicológica diferente. Dentro das várias expressões de um mesmo problema, nós temos a obsessão recíproca. A obsessão pode assumir ainda em qualquer de suas expressões, até agora mencionada, a característica de obsessão recíproca, reciprocidade. A para B, de B para A. Na vida real, é fácil encontrarmos casos que confirmem isso. Assim como as almas afins e voltadas para o bem cultivam a convivência amiga e fraterna, na qual buscam o enriquecimento espiritual, que as possa nutrir e confortar, assim também, sobre outro aspecto, as criaturas se procuram para locupletar-se das vibrações que permutam e nas quais se comprazem, apenas uma vez mais uma questão de escolha. Então as pessoas permutam as mesmas vibrações e se completam, se locupletam da mesma forma. Uma das situações é na parte do sexo. São auto-obsessões que as pessoas se locupletam naquela energia doentia de um prazer insano, porque busca descompensadamente por aquela situação, criando problemas sérios para o futuro de ambos. André Luiz, observando o caso de Libório, que obsidiava a mulher por quem sentia paixão, vampirizando-lhe o corpo físico, esclarece a respeito. Então é um caso em que a pessoa começa a obsediar uma mulher que nutria paixão e as consequências. E logicamente que ela mantinha paixão por ele, porque é recíproca. Há a reciprocidade, de A para B, de B para A. O pensamento da irmã encarnada, que o nosso amigo vampiriza, está presente nele, atormentando-o. Acham-se ambos sintonizados na mesma onda. É um caso de perseguição recíproca. Enquanto não lhes modificamos as disposições espirituais, jazem no regime da escravidão mútua, em que obsessores e obsediados se nutrem das emanações uns dos outros. E aí, esses espíritos vêm, criam todo um vínculo, aí há aquele casamento de impedância e ambos se entregam gostosamente na situação. No caso aqui, o Libório e a jovem encarnada. Então eles se auto-obsediavam mutuamente. Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, capítulo 14, onde foi tirado esse texto. E interessante é que a Sueli Caldas foi genial ao fazer o livro, porque ela pegou os textos mais interessantes, mais importantes, e colocou no local exato, no lugar certo, mostrando a boa sintonia que ela estava quando fez o livro, quando montou o livro, e a importância desse livro para todos nós que queiramos aprender sobre obsessão, sobre desobsessão. Essa característica de reciprocidade transforma-se em verdadeira simbiose, quando dois seres passam a viver em regime de comunhão de pensamentos e vibrações. Isto ocorre até mesmo entre os encarnados que se unem através do amor desequilibrado, mantendo um relacionamento enervante. Essa situação de reciprocidade cria-se uma simbiose sentimental, uma simbiose mental e sentimental, emocional, e às vezes até na parte afetiva, porque ambos gostam e se entregam prazerosamente àquela condição. Então eles comungam pensamentos, comungam vibrações, comungam conjunto de fatores que os prendem naquela situação, atrasando a evolução tanto do espírito encarnado quanto dos espíritos encarnados. São as paixões vaciladoras que tornam os seres totalmente cegos a quaisquer outros acontecimentos e interesses, fechando-se ambos um egoísmo a dois, altamente perturbador. Esse relacionamento, via de regra, termina em tragédias
se um dos parceiros modificar o seu comportamento em relação ao outro. Então, muitas das vezes, as pessoas querem essa união doentia, buscam-se mutuamente de uma forma muito estranha. E esse tipo de união, esse tipo de comportamento traz para as pessoas um conjunto de fatores que vão levando-os a estar cada vez mais unidas dentro desse mesmo sentimento doentio, de buscarem-se mutuamente, tanto de pessoas para espíritos como de espíritos para pessoas. É bom a gente entender isso daí, é bom a gente compreender essa situação. Não raro, encontramos em nossas reuniões casos de obsediados que estão sendo tratados e que afirmam desejar livrar-se do jugo do obsessor. Quando este, entretanto, comunica-se, gaba-se de que o encarnado o chama incessantemente e diz precisar dele, o obsessor, não se podendo separar, pois necessitam um do outro. Olha que situação. Aí a pessoa fala que quer se livrar do obsessor, quer se livrar do problema, como se fosse assim tão simples, tão fácil. E, na realidade, o problema e o obsessor são eles mesmos que criam. Ele chama o obsessor e cria o problema, cria a situação para que estejam ambos juntos, porque ambos se locupletam, ambos se afinizam a tal ponto que não querem se separar. Alguns chegam mesmo a proclamar que entre ambos existe paixão, razão pela qual têm de permanecer juntos. E não pode separar mesmo não. Se a pessoa for tentar separar um caso desse, o encarnado pode desencarnar. Não porque ele vai sentir falta ou vai sentir saudade. É um trabalho que vai ter que ser feito ao longo do tempo, porque se fizer uma ruptura da ligação muito rápida, naquele momento ele chega, não, agora você não vai encontrar mais, o desencarnado passa muito mal. Ou melhor, o encarnado passa muito mal. E assim as obsessões também de longa data, a pessoa que ficou sob o guante de certas obsessões por muito tempo, na hora que rompe os laços, o outro passa muito mal. E há casos que as pessoas ficam internadas, não conseguem nem ficar em pé de tão zonzo que a pessoa fica. São situações diferentes que a gente precisa de procurar entender. Então as pessoas, o encarnado vai na casa espírita, reclama, fala que quer se livrar daquele obsessor, daquele espírito que atormenta, mas eles são tão ligados um ao outro que eles não conseguem ficar longe um do outro. E aí, enquanto o obsessor vai se comunicar, o chamado obsessor, eles são reciprocamente unidos pelo mesmo sentimento, pela mesma paixão, pelas mesmas ideias, e isso faz com que as coisas fiquem bem complicadas e difíceis de serem trabalhadas, serem tratadas. Se o encarnado diz que pretende libertar-se, isso se deve ao fato de que, fisicamente, ele sofre com tal situação. No íntimo, todavia, tem prazer em situar-se como vítima. Durante o sono, por certo, busca a companhia do outro, comprazendo-se com a permuta de vibrações e sensações, principalmente na área do sexo, da área das paixões das mais variadas. Isso aqui está presente. São situações que as pessoas se buscam mutuamente, as pessoas procuram se complementarem-se mutuamente e as pessoas procuram então agir de forma tal que ele não se desvincula do espírito, nem o espírito se desvincula dele. Já citamos, separações como essa podem ser muito perigosas. As possessões é um caso mais ou menos parecido com a obsessão recíproca, porque quando você desliga ambos, o obsediado do obsessor, o obsediado costuma falecer, desencarnar. Então são tratamentos que se faz a longo período, a longo prazo, até que possa se fazer esse desligamento. Em alguns casos, ao desligar, vai desencarnar mesmo. Mas esses são os casos mais graves de possessão. Essas obsessõezinhas assim, a espiritualidade, junto com a equipe mediúnica bem treinada, tem como trabalhar aquilo ali para que, ao longo do tempo, a pessoa consiga se desvencilhar das suas paixões íntimas que o ligue àquele espírito, e o espírito também vai se desligando daquela pessoa naturalmente ao longo de um período de tarefa. Normalmente, as pessoas sobre essa situação, ele não vai aceitar fazer a tarefa. Ele chega e fala que quer livrar do problema,
o espírito fala que o problema é o encarnado que o chama, o encarnado cai fora. Depois vai procurar outra casa espírita, ele não se vincula, ele não se estabelece, ele não se fixa. As várias expressões de um mesmo problema, a autoobsessão. E para nossa surpresa, ao olharmos isso aqui, achamos interessante, porque não é de agora que já foi identificada a autoobsessão. Porque o homem, não raramente, é obsessor de si mesmo, está em obras póstumas. Então lá atrás, há 150 anos atrás, aliás, há mais de 150 anos atrás, Kardec então já tinha identificado esse problema da autoobsessão. É o que assevera o codificador. Tal coisa, porém, bem pouco admitem. A grande maioria prefere lançar toda a culpa de seus tormentos e aflições aos espíritos, livrando-se, segundo julgam, de maiores responsabilidades. Então nós estamos dentro de um processo de trabalho, de ações de melhoria íntima, de edificação íntima, que nós vamos procurar construir o nosso íntimo, as forças para nos defender de nós mesmos. Mas poucos de nós vamos admitir que somos o nosso próprio obsessor. Poucos de nós vamos admitir que nós somos o nosso próprio problema. Queremos ver essa situação no outro. Queremos colocar essa situação no outro. E assim vamos caminhando ao longo do tempo, criando embaraços enormes para nós mesmos. Conforme dissemos, está em obras póstumas aquela citação. Kardec vai mais longe e explica alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. Então, muitas das vezes, nós somos o nosso próprio algoz. Muitas das vezes, nós somos aqueles que sintonizamos com o mal pelos mais variados liames dos séculos, pelos mais variados meios. Então, nós criamos o nosso próprio problema, nós criamos os nossos próprios embaraços. E aí, queremos colocar a culpa para todo lado, menos assumir a responsabilidade pessoal intransferível por cada situação. Portanto, temos que procurar aprender a vivenciar da melhor forma possível os sentimentos de amor, de caridade, de fraternidade, para que estejamos todos unidos um dia diante do Pai com esse sentimento de amor, de fraternidade e de luz em nossos corações. Fazer valer a nossa expressão de amor, fazer valer os nossos sentimentos verdadeiros é de grande importância para todos nós que precisamos estabelecer a nossa meta de buscar construir uma manhã de paz, de luz e de fraternidade. E para isso, precisamos aprender a olhar para dentro de nós mesmos e ver até onde nós estamos criando esses liames, esses vínculos com o mal, para criarmos nossos próprios problemas, nossos próprios transtornos. Como já citamos em estudos anteriores, muitas das vezes certas intoxicações, como por exemplo, com a bezetacil, vai trazer grandes problemas para aquela pessoa que não vai ter espírito influenciando. Ele vai criar sintonias com espíritos pervertidos. Então nós precisamos tomar muito cuidado, tomar muita vigilância, para que ao longo da nossa existência nós não venhamos a cair em situações desagradáveis, por culpa nossa mesmo, por invigilância nossa ou até por desconhecimento nosso. As pessoas estão ao nosso redor, são doentes da alma, percorrem os consultórios médicos em busca do diagnóstico impossível para a medicina terrena, são obsessores de si mesmos, vivendo um passado do qual não conseguem fugir. E muitas das vezes achamos que é o obsessor que está nos atormentando, nós mesmos estamos vendo as cenas que nos atormentam, porque nós não perdoamos o suficiente o nosso passado para nos desligarmos dessas situações, desses inconvenientes, desses processos que nos ferem, que nos machucam, que nos deixam em situação um pouco delicada. Precisamos, pois, então aprendermos a valorizar as nossas oportunidades para podermos construir uma manhã de luz, de fraternidade e de paz, baseado no Evangelho de Jesus, que é o caminho que nos conduz ao Pai. Trabalhamos, pois, para nos aperfeiçoarmos, para não ficarmos nessa situação, como aqui está dizendo. São obsessores de si mesmos, vamos voltar aqui para a gente poder pegar o fio da meada, são obsessores de si mesmos, vivendo um passado do qual não conseguem fugir. No porão de suas recordações estão vivos os fantasmas de suas vítimas, ou se reencontram com os a quem se acompliciaram e que, quase sempre, os requisitam para a manutenção do conúbio degradante de outrora. Esses, os autoobsediados graves
e que se apresentam também subjugados por obsessões lamentáveis. São os inimigos, as vítimas ou os comparsas a lhes baterem à porta da alma. Então, é uma auto-obsessão porque a pessoa vê as cenas do passado e sofre com aquelas cenas. Vê as cenas do passado e padece aquele sofrimento, chorando desesperadamente ou tomando atitudes de procurar ajuda e nunca achar essa ajuda, porque a ajuda primeiro está dentro de si mesmo. Está no auto-perdão, em entender que tem que perdoar sempre. Certa vez, Jacob dizendo assim, só os espíritos burros ficam obsediados. Eu falei assim, um problema sério, porque eu posso estar na lista dos burros, né? E aí eu fui procurando entender a partir dali. Então nós temos momentos de burrice, quando não queremos perdoar determinadas pessoas que nos ofendem. Nós temos momentos de burrice quando nós achamos que temos que agredir o outro no trânsito. Nós temos momentos de burrice quando achamos que temos que vingar alguma coisa. Porque, acima de tudo, nós precisamos aprender a amar. E tudo que sai dos patamares do amor é burrice. Lamento informar, mas se você entrou por um caminho desses, é burrice. Portanto, nós temos então que treinar a valorizar o bem, nós temos que treinar a valorizar os sentimentos de amor para edificarmos essa paz, esse amor em nossos corações e podermos viver em paz. Mas existem também aqueles que portam a auto-obsessão sutil, mais difícil de ser detectada. Então, tem aqueles que, aqui no primeiro caso, a pessoa está sentindo os seus perseguidores, primeiramente em sua mente, e depois ele começa a encontrar com esse ou aquele que vai fazê-lo pagar as contas de uma forma dolorosa. Então, nós podemos citar, a pessoa vai a uma festa que não deveria ir, tem todas as intuições para não ir, os pais falam para não ir, ela vai, chega lá e encontra quem não deveria, e a partir dali cria todo um caminho de dor e sofrimento que a pessoa tem dificuldade para se libertar. Por outro lado, nós também temos aqueles que encontram com pessoas que têm aquela grande paixão, mas a consciência cobra e aí começa a partir de um determinado momento alguém partir para uma agressão e a pessoa se autotormentando por uma paixão doentia, fica entregue gostosamente àquele estado de sofrimento, achando que assim vai pagar as contas. Esse achar que assim vou pagar as contas é um processo de obsessão. Então a gente tem que fazer o que nesse caso? Primeiramente, procurar se melhorar, procurar vigiar para ver se aquilo que nós estamos construindo para nós é realmente edificante, se é realmente algo que nos eleva, que nos fortalece, que nos aproxima de Deus. Portanto, nós precisamos estabelecer padrões que nos façam melhores hoje do que fomos ontem, procurando trabalhar intimamente. E aqui, quando se tem o fantasma do perseguidor que é si próprio, querendo reparar um erro, acaba atraindo para si situações das mais adversas para pagar essa conta, que na realidade uma autoevangelização, uma autoconscientização seria muito mais útil. Não é fácil, mas é muito mais útil. Mas existem também aquelas que portam a auto-obsessão sutil, mais difícil de ser detectada. É, no entanto, moléstia que está graçando em larga escala atualmente. Esse livro foi escrito em 80 e pouco. Cada vez mais vai ficando mais nítido aquilo que nós criamos para nós mesmos para nos atormentarmos. E às vezes nem é num passado distante. É num vacilo de um momento que a pessoa acaba embriagando e a partir daquele momento da embriaguez toma determinadas atitudes. É aquela situação que a pessoa vai na festa que não deveria ir. É aquela situação que a pessoa vai experimentar uma droga, rompe as telas de proteção da mente, processo de auto-obsessão, que às vezes ele não vai conseguir se livrar mais. Então são situações delicadas e complexas que cada um de nós precisamos aprender a enfrentar para vencermos, para suportarmos, para construirmos um mundo melhor. Um médico espírita disse-nos, certa vez, que é incalculável o número de pessoas que comparecem aos consultórios queixando-se dos mais diversos males para os quais não existem medicamentos eficazes e que são tipicamente portadores de auto-obsessão.
E muitos desses sintomas abstratos que nos incomodam muito têm tratamento nos florais de Minas e na homeopatia. Mas nós precisamos entender que a autoevangelização, o auto-perdão, o procurar entender os reflexos mentais é muito importante. Portanto, nós temos que procurar compreender que nós podemos nos tratar, mas também usando os remédios, principalmente os remédios energéticos e naturais, mas também nós precisamos nos tratar usando a evangelização, usando a caridade, usando o bom senso. Como ela está citando, que o médico procura, que não tem tratamento, que não tem remédio, muitos sintomas que não existe remédio químico, existe remédios na homeopatia, existe remédios nos florais. A gente tem que estudar, a gente tem que pesquisar, a gente tem que procurar quem sabe. São cultivadores de moléstias fantasmas, vivem voltados para si mesmos, preocupando-se em excesso com a própria saúde, ou se descuidando dela, descobrindo sintomas, dramatizando as ocorrências mais corriqueiras do dia a dia, sofrendo por antecipação situações que jamais chegarão a se realizar, flagelando-se com o ciúme, a inveja, o egoísmo, o orgulho, o despotismo, e transformando-se em doentes imaginários, vítimas de si próprios, atormentados por si mesmos. E aí, tem aqueles que se sentem perseguidos, ou que são realmente perseguidos. Mas a perseguição, o espírito tenta impor a ele uma determinada ideia, uma determinada situação, que não vai acontecer. Um pequeno sentimento de assim, será? Já vai trazer para nós situações que nós vamos parar, rever e tomar as atitudes mais consequentes, mais coerentes, mais compatíveis. Então, todos nós temos que aprender a olhar para nosso coração, olhar para dentro de nós mesmos e procurar entender o que está acontecendo conosco. Não é simples. Por isso existem os profissionais e existem também os dialogadores nas casas espíritas, aqueles que vão atender a pessoa dentro do atendimento fraterno, vai bater um papo, vai conversar, vai ouvir o que está acontecendo. Pessoas experientes, pelo menos julgamos experientes, para entender o que o outro está sentindo. Pode ser uma auto-obsessão, ou pode ter sempre também uma obsessão. Eu acredito que mesmo nas auto-obsessões, por mais variadas que sejam, tem também o fator externo que dá aquela input inicial. O comando inicial parte sempre de um espírito que quer se vingar. Mas a pessoa já tem um campo propício a receber aquele estímulo. Então a auto-obsessão é quando você, a partir de um estímulo, você se deixa levar por aquele estímulo sem se vigiar, sem parar para refletir naquilo que está acontecendo com você. Esse estado mental abre campo para os desencarnados menos felizes que dele se aproveitam para se aproximarem, instalando-se aí, sim, o desequilíbrio por obsessão. Acabamos antecipando aquilo que estava escrito, né? Então, como eu não decoro tudo que está aqui, então a gente acaba antecipando, ou às vezes a gente passa o olho, o cérebro capta aquela imagem, a gente antecipa. E é ruim isso, mas é um defeito que eu tenho e não consegui corrigir. Acaba antecipando, antepondo o texto da frente, mas só fica mais interessante, porque a gente já comentou aquilo que realmente vem aqui, vem confirmando aquilo que a gente tinha falado, certo? Bom, então, cria o campo para que os espíritos venham atormentar a pessoa. Já ficou claro aqui isso aqui. O desequilíbrio que cria a obsessão. E a obsessão também cria desequilíbrio. É um caminho de mão dupla. Ninguém sabe quem chegou primeiro, mas cada um tem seu motivo e ele tem que procurar se tratar o quanto antes. Então nós temos que procurar entender o mecanismo que está nos assolando e procurar nos tratar. A caridade e a evangelização são grandes caminhos que nós temos para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa luta pela nossa melhoria. E assim, o que predispõe a obsessão? É o tema do nosso próximo estudo. Não é tão grande quanto este, mas é importante que nós procuremos entender como que a sua obsessão se estabelece e quais as características, quais são as faces dessa obsessão. E depois também a gente vê quais as predisposições que nós temos.
A Sueli foi muito minuciosa ao debulhar várias situações para a gente entender os mecanismos da obsessão. E depois vai vir com as técnicas de desobsessão para que nós possamos entender como nós podemos nos ajudar, nos aprimorar e crescer para que o verdadeiro bem esteja presente em nossos corações. No site da FEB você pode encontrar este e muitos outros livros que vão te ajudar no seu processo de autodesobsessão. Trocadilhos à parte, é importante nós entendermos que faz-se sempre necessário aprendermos mais sobre nós mesmos, sobre a alma humana, e ninguém fez melhor isso do que Kardec e Hahnemann. Kardec trouxe as influenciações espirituais e Hahnemann trouxe para nós as nossas condicionantes espirituais, que propiciam ou não a obsessão, que propiciam ou não os nossos adoecimentos. Ficamos com Deus, ficamos com Jesus, que todos nós podemos ser abençoados pelos bons espíritos, em nome de Deus, em nome de Jesus, para que possamos ter força para trilharmos os caminhos do bem. Obrigado pela sua companhia, deixe seu like, inscreva em nosso canal, ajude divulgando esses vídeos para que outros possam também se esclarecer como você se esclareceu. Paz e luz e as bênçãos divinas para todos nós.